Boa noite, queridos irmãos. Que bom estar com vocês novamente para mais uns instantes de estudo, de conhecimento do nosso Evangelho. Sou Luciene e hoje nós falaremos do final, do restante do capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação, onde a gente vai falar da caridade necessária segundo São Paulo. Vamos lembrar um pouco quem foi São Paulo? Vocês lembram de alguém falar de Paulo de Tarso? De Saulo de Tarso? Um perseguidor do cristianismo, logo depois de que Jesus foi crucificado? Pois é. Saulo era judeu e servia assim, fielmente aos fariseus, se tornando assim, se não um dos maiores, ou o maior perseguidor e matador dos primeiros seguidores do Cristo, logo após Jesus ter sido crucificado. Mas assim, Jesus em sua bondade, misericórdia, que ele é todo misericordioso, mais uma vez ele conhecendo o coração de Saulo, vendo nele apenas um cumpridor dos deveres e fidelidade às tradições segundo as religiões, igual ao qual ele foi criado, ele compreendeu que era por amor a Deus, na verdade, que ele perseguia os inovadores da religião, que ele seguia, que era o judaísmo. Jesus, então, aparece, na estrada de Damasco, onde ele iria, atrás de mais alguns cristãos, lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando a gente escuta essa frase, a gente lembra da história, Então, Jesus acaba convencendo, e converte Saulo a um dos mais belos apóstolos do cristianismo, se tornando Paulo de Tarso e depois, São Paulo, Hoje a gente chama de São Paulo apóstolo, Ele foi colaborador, também no Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, a sua conversão foi assim tão linda, que a caridade segundo São Paulo se tornou a mais bela forma de demonstrar o verdadeiro amor, pois a caridade é o amor colocado em prática. Na primeira epístola aos Coríntios, São Paulo, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 7 e 13, ele nos faz um belo relato. Vamos vê-lo num videozinho? A caridade segundo São Paulo. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia, e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até ao ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa. Não obra temerária nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade.
São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar as línguas dos anjos, se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. E faz mais: define a verdadeira caridade. Mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Não é mesmo? Vamos continuar, né? Esta máxima, fora da caridade não há salvação, ela foi usada originalmente por Allan Kardec em contraproposta doutrinária, refutando exclusivismos das igrejas da época, né, que tinham como dogmas: fora da igreja não há salvação. Ou uns diziam também: fora da verdade não há salvação. Hoje, nós, através do Espiritismo, sabemos que a verdade absoluta ela não é partilhada senão pelos espíritos da mais elevada, né, ordem, e que a humanidade terrestre não poderá sabê-la, pois não lhe é dado saber tudo. Outra coisa que vemos também é que temos muitos ateus caridosos, não é mesmo, meus irmãos? E assim, com isso, não podemos afirmar que fora da igreja não há salvação, né? Esta máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio de igualdade perante Deus e de liberdade, né, de consciência, e que nada traduz com exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem cristão, né? Com isso, nós vemos, meus irmãos, que não podemos dizer que amamos a Deus sem amar os nossos irmãos. E que todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o seu culto, a sua religião, né? Então, assim, nós vamos agora agradecer a Deus, né, que nos permite usufruir da luz do Evangelho para compreender melhor os ensinamentos do Cristo, que faz de nós melhores cristãos ao colocá-los em prática. Que Jesus nos abençoe à noite e a nossa vida. Que assim seja.